Olá, seja bem-vindo a esta edição do Em Pauta, que esta semana debate o tema consumo infantil. As crianças estão cada vez mais influentes na hora de comprar, seja brinquedos, livros, aparelhos eletrônicos. Para falar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio da TV Universitária Ellen Novaes, diretora de Responsabilidade Social da Associação dos Profissionais de Propaganda, da APP, Tereza Cristina, que é psicóloga, e Flávia Pimenta de Souza Carcanholo, que é pedagoga e professora de Educação Infantil na ESEBA. Ellen, há pouco mais de um mês para o Natal, a indústria de brinquedos e produtos infantis bombardeia os veículos de comunicação e com novos produtos que estimulam o consumo dos pequeninos. Sim. O comércio, ele está atento a esse apelo infantil? Então, o comércio, ele quer divulgar, ele quer promover e ele quer vender, né? Essa é a essência do comércio, né? A busca pelo lucro. E a mídia faz o papel de levar a informação, né, desses produtos que existem, que estão à disposição no mercado para serem consumidos, né? Então, com certeza, nós estamos num momento onde isso vai se exacerbar, né, essa influência, né, dos meios de comunicação, e onde é importantíssimo o papel dos pais junto às crianças na orientação, né, de como elas devem avaliar aquilo que elas estão vendo na mídia, né, aquilo que elas estão recebendo. Então, a princípio, infelizmente, a gente sabe que o comércio ele tem uma visão essencialmente na busca pelo lucro, ele vai tentar vender. Mas o que a gente tem sentido ao longo do tempo é a questão da ética na comunicação, né, que tem melhorado bastante. Então, existe uma preocupação em como conversar com o consumidor e especialmente como conversar com a criança, né, para não iludir, para não enganar. Mas, de qualquer maneira, a criança vai ser assediada, né, pelas informações, pelos produtos que estão disponíveis no mercado nesse momento. É uma inserção, no caso social, da criança? Com certeza. A criança, a partir do que ela tem, ela repete, reproduz o que as famílias fazem. A partir do que ela tem, ela se coloca dentro de um grupo. E, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais. Para ser aceita no grupo, para se sentir bem e para se sentir forte. Só que isso é enganoso, né? Porque, na verdade, ela não está fortalecida nas relações, porque ela tá se baseando no calçado, na mochila, nos bens que ela está adquirindo. Se ela não conseguir adquirir, como que ela vai se sentir, né? Se ela se basear dessa forma. Tereza, essa questão da inserção social aí acaba mascarando uma outra situação do consumismo, que pode desencadear outros comportamentos. Sim, a questão que a gente tem falado são de valores, né? Os valores que as famílias têm reproduzido, que hoje não são voltados mais para a formação do cidadão, mas sim para a formação de um consumidor, né? Então, os pais têm que ter uma postura ativa de levar essa criança a ter uma reflexão crítica, né? Eu preciso ou eu quero ter este produto, né? Essa mochila, né? O caderno. E assim, uma questão importante, por que isso tem acontecido, né? As crianças brasileiras têm um dado de 2011 que elas passam em torno de 5 horas em frente à TV. Então, tem personagens, esses personagens são reproduzidos em embalagens, né? Então, assim, se uma criança tem um produto do personagem tal, ela vai competir com a outra, né? E ela vai se sentir, de repente, inferiorizada por não ter, porque esses são os valores que têm sido permeados na sociedade. Mas isso é algo muito importante que tem que ser debatido em espaços como esse para que isso seja revertido, porque senão não sei onde nós vamos chegar. E existe uma idade certa aí para o poder de decisão da criança? Então, a gente entende assim que isso acontece uma formação, uma construção. Então, mais velha que ela vai ter essa condição de optar, assim, de se, né, de ter argumentos. Quando ela é criança, o argumento dela geralmente é a birra, aí os pais cedem. Então, a meu ver, na primeira infância ali, até mais ou menos uns 12 anos, são os pais, né, que têm que fazer essa orientação e fortalecer a criança, como ela disse, a partir do que ela dela sentir essa segurança até para enfrentar esse grupo de consumo, né? Então, se ela está fortalecida com outros valores, ela não vai se sentir tão inferiorizada, se ela tiver isso internalizado de uma forma bacana. Ellen, para despertar esse consumismo, existe um estudo, no caso, da indústria e mesmo da questão do marketing para fomentar?
O marketing, ele trabalha com a estratégia, né, do produto, de colocação de um produto no mercado. É lógico que ele estuda o que a gente chama de target, né, o público-alvo, né, como conversar com aquele público, como atingi-lo, né, como envolvê-lo e como persuadi-lo. E a propaganda tem esse papel, né, ela tem o papel da persuasão também. Mas é importante a gente salientar que ela também tem o papel da informação. Então, em si, a propaganda ela é lícita. Né, ela não é um mal, né, e muitas vezes é imputada à propaganda a culpa do consumismo, né, não é a propaganda que faz a gente comprar, ela fica mostrando, ela cria o personagem, ela cria tudo e acaba trazendo todo o problema, né, mas antes mesmo de existir a propaganda, em tempos remotos, já existia a necessidade de se inserir em grupo, de ser aceito, né, e baseado, às vezes, em capacidade de luta, ou em posse, né, de alguma coisa que destacava entre o grupo. Então, a propaganda em si, ela não pode ser considerada a vilã da história. Porém, é importante educar para o consumo, né? Eu acho que a Tereza falou uma coisa muito importante. Ela falou, nós estamos educando consumistas e não estamos educando o cidadão. E, na verdade, a gente fala do cidadão consumista ou do consumista cidadão, que é diferente, né? Quando o consumidor é cidadão, ele pensa, ele reflete na sua compra, né? Ele entende que o ato da compra é também um ato de cidadania. Né, e é até a preocupação da Associação dos Profissionais de Propaganda aqui de Uberlândia, que está com o projeto Compra Consciente, é exatamente fomentar o consumidor cidadão, que entende que a sua compra reflete em desenvolvimento econômico, mas também reflete no impacto ambiental, né, no impacto social, no bem-estar da família. O consumir é positivo, desde que seja feito com responsabilidade. O desejo de ter as coisas, o desejo de participar de um grupo social, isso é positivo. Eu acho que a violência é não se sentir parte por não ter, né? Mas o desejo de possuir, até trabalhar a ambição da criança, né? A gente conversava aqui anteriormente, se organizar, planejar para fazer uma boa compra, ter um objeto de desejo e trabalhar para se obter isso, é importante, né? Então a mídia vai informar e nós temos que educar, né? Acho que não cabe a nós simplesmente imputar a culpa à mídia. Mas é importante a gente trazer responsabilidade para quem está educando a criança também. Sem eximir, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, a responsabilidade também do profissional de comunicação. E por que não existe um horário pré-determinado para certas propagandas de brinquedo? Por exemplo, brinquedos pedagógicos a gente quase não vê propagandas, mas de videogame, de celular, toda hora que você liga a televisão tem. Na verdade, é o poder da indústria, né? Não é tanto a legislação, ela não tem não determina realmente o horário, não. Na verdade, são os estudos, né, de marketing que avaliam os melhores horários para se falar com a criança. Né, e vão estudar dentro da escala de programas quais são os horários adequados para a gente estar inserindo um comercial cujo o público-alvo é o público infantil. Mas existe alguns órgãos reguladores, tipo o CONAR. Né, o CONAR ele regula as propagandas. Então, a propaganda enganosa, a propaganda antiética, elas são tiradas do ar quando elas ferem, né, demais, né, o propósito de informar e passa a ser o propósito de iludir. Né? Ellen, nesse sentido aí, de que as pessoas fiquem comprando, vendo na televisão, os pais vão comprando para as crianças, né, e oferecendo produtos cada vez mais e acaba interferindo no comportamento dessas crianças. Como que você vê na escola isso? A criança que não obtém o objeto de desejo dela, ela cai no rendimento escolar? Como é? Na verdade, a escola, acho que só completando o que ela falou e a sua pergunta, cabe a todos este problema, né? Então, cabe à escola, à família, toda a comunidade, a mídia, trabalhar essa questão. E, realmente, a criança que está presa nessa situação de estar inserida no grupo via consumo, com certeza atrapalha o rendimento escolar, com certeza. Então, cabe à escola, nosso papel, resgatar valores, né? Resgatar a importância de estar junto, o que é mais importante, o que você realmente precisa, né? Então, nós também procuramos trazer a família à escola para conversar sobre isso, para debater este assunto. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre o consumo infantil. Até já!
Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Olá, voltamos à edição do Em Pauta, que discute essa semana o consumo infantil. Tereza, a respeito da diferença entre querer e precisar, como os pais vão saber diferenciar isso com as crianças? Então, em primeiro lugar, é esse papel, né, dos pais definirem assim, o que é o objeto de desejo e que pode ser concedido, que aquilo não vai trazer algum problema, e o que realmente é necessidade. Só que essas coisas não podem ser confundidas, necessidade com desejo, né? Porque muitas vezes a criança coloca, eu preciso quando ela quer. Então os pais precisam fazer esse discernimento. E uma outra coisa, a meu ver, é oferecer alternativas de brincadeiras, por exemplo, porque as crianças estão muito envolvidas com jogos eletrônicos, né, com aparelhos eletrônicos. Então, levar as crianças aos parques, a espaços públicos. Então, oferecer essas alternativas para que a criança entenda que aquela opção não é a única que ela tem, que não é a única coisa que ela tem necessidade ou pode desejar, que existem outras opções. Então, acho que esse caminho pode-se fazer essa diferenciação. Né? E é um trabalho constante, sabe? Não adianta, assim, às vezes o pai tem a ilusão que ele vai falar uma primeira vez, a criança vai entender. Né? É uma coisa que é construída ali no dia a dia. Agora, a gente observa bastante, eu tenho sobrinhos, vocês que são mães, a Flávia e a Ellen, no caso aí, essa questão da criança bater o pé, fazer birra, e muitos pais trabalham fora.
acabam dando de presente para poder, no caso, compensar, né, essa ausência. Culpado, né? Isso é uma realidade hoje em dia ainda? Os pais que trabalham fora chegam e acabam presenteando o filho, trazendo algo de fora para poder compensar isso? Com certeza. Os pais também estão despreparados, porque é uma nova cultura, a cultura do consumo. Então, por isso, nós, volto a falar, o papel da escola é trazer a família e se conscientizar da importância do estar junto. O melhor presente é a presença. Então, a presença da família, da mãe, do irmão, de estar junto, sair para brincar, conseguir encontrar uma outra coisa para colocar no lugar. Se eu vou tirar o consumo, o que eu vou pôr no lugar? Porque muitas vezes a família, filho, sai do videogame, mas também não oferece uma outra oportunidade, um outro estar junto, não consegue colocar outra coisa no lugar. E aí ele volta para o videogame, para o brinquedo, para pedir o brinquedo, né? Esse é o desejo dele, é sempre ter, porque ele não está sabendo ser outra coisa. Eu acho também que educar os próprios pais, né? Nós adultos estamos passando, né? Estamos vivendo essa sociedade do consumo, no momento de, às vezes, ascensão de renda salarial também, né? E aí desperta mais ainda o desejo do consumo. E a própria família, ela estabelece uma rotina de compra, né? Então, o momento de prazer está associado à compra. Todo mundo sai junto para ir ao shopping comprar, né? Então, assim, a cultura da família gira em torno da compra. E isso é óbvio que vira um exemplo para a família, né? Eu acho que o ato dos pais, do consumir, de também estar sempre pensando no que eu vou comprar, de não sentir prazer, às vezes, em outras coisas que não estejam associadas ao consumo, também reflete, né, numa criança que vai aprender que o consumo está associado à felicidade. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão de dissociar consumo e felicidade, né? É óbvio que consumir traz felicidade, né? Mas a gente também tem que proporcionar outros momentos, né? Momentos de convivência. Eu acho, assim, como mãe também a experiência de estabelecer limites, né? Deixar claras as datas onde a gente vai receber presentes, onde a gente vai consumir, porque isso gera mais estabilidade emocional para a criança. Ela começa a entender, fala, não estou no período de ganhar nada, não é no meu aniversário, não é dia de criança, não é Natal, né? Porque quando a gente habitua a criança a ganhar presente sempre, você está corrompendo a criança, né? Ou comprando, né, a criança. Mas, Ellen, isso não é motivado pela própria mídia? Porque os pais trabalham e as crianças ficam a maior parte do tempo na frente da televisão. E é na televisão que tem as propagandas de incentivo ao consumo. Com certeza. Hoje o acesso à informação é muito maior, né? Então ela é bombardeada na propaganda, ela é bombardeada dentro dos próprios programas que ela está assistindo. A gente sabe, né, a prática do que a gente chama de merchandising, que é dentro de uma telenovela infantil, tem um produto sendo divulgado e a criança está ali assistindo aquilo e passa a desejar aquele produto que ela está vendo, né, dentro daquele contexto. Então, assim, a única maneira, a mais assertiva, é o acompanhamento dos pais. Não adianta, a partir do momento que a gente tem os nossos filhos, nós temos que assumir com eles um compromisso de educação, de acompanhamento, né? A gente não pode delegar para a televisão, né, o papel de companheiro, de educador, né? A gente tem que estar presente. E a gente tem também que trabalhar a cultura do próprio profissional de comunicação, né, que é essa semente que a gente está fazendo aqui na Associação dos Profissionais de Propaganda em Uberlândia, que é trabalhar uma propaganda ética, né? Uma propaganda que não seja enganosa, uma propaganda que seja verdadeira, que seja comprometido com o cidadão e não com o consumidor. É toda uma mudança aí. É uma mudança de paradigmas, tanto do lado do profissional da comunicação, quanto das famílias, né? Que precisam estar atentas realmente à presença e à capacidade de desenvolver a crítica na criança. E, Tereza, quando os pais devem estar atentos aí que a criança está passando dos limites? Assim, desde sempre, eu vou dizer, né? A todo momento, porque todas as crianças, elas precisam aprender algo que a gente fala, assim, aprender a serem frustradas mesmo, porque elas vão passar no futuro por diversas frustrações lá fora. Tem que dizer não. Tem que dizer não, exatamente. E aí, às vezes, as crianças são, inclusive, premiadas por dar birra, né? Então, às vezes, dá birra e o pai vai e cede. Então, ela aprendeu que ela dando birra, dando piti, ela obtém. Então, isso é extremamente errado. O pai tem que tolerar aquela birra e não ceder, porque aí vai extinguindo esse comportamento da criança.
Então, desde sempre, né, o pai tem que acompanhar os pais e dizer esse não, que é colocar esses limites e não voltar atrás, não ceder, né? Porque, e aí, assim, os pais que também precisam tolerar que o filho, entre aspas, está sofrendo, mas isso faz parte da formação humana. Né? Isso vai trazer benefícios para ele se relacionar bem lá na escola, com os colegas, respeitar um professor, né? Respeitar as outras autoridades lá fora. Se relacionar socialmente implica em ser frustrado dentro de casa, né? Nos desejos, nos impulsos. O que fazer, por exemplo, a gente vai ao shopping e vê uma criança dando birra ali e ela não para, e ela chora, ela cai no chão. O pai não pode comprar o presente ou se submeter a ela. Não pode. Tem que suportar aquela situação. Tem que suportar, depois tem que dar a bronca, tem que fazer um castigo educativo, vamos dizer assim, né? Levar a criança a refletir que aquele comportamento foi inadequado, de não levá-la ao shopping aí nos próximos tempos até que ela demonstre que ela aprendeu que aquele comportamento é muito inadequado. Talvez combinar com ela a ida ao shopping, né? Nós estamos indo para isso. Vou te dar uma nova oportunidade. Você combina, fala a rotina, mas se acontecer, numa próxima fala assim, olha, eu vou te dar uma nova oportunidade, aquilo não pode se repetir, e tem que ter, mas não ceder. Flávia, na escola, você percebe quando as crianças dão birra para algum lanche ou alguma coisa que interessa? Por exemplo, tirar o celular de uma criança durante a aula e ela dá a birra para não assistir a aula porque ela quer o aparelho de volta. Como que os professores lidam com essa situação? Eu acredito que na escola esse comportamento de birra é mais amenizado por conta que ele está exposto com os colegas, né, com os outros professores. Mas ele pode querer teimar, né, vamos dizer assim, enfrentar, né, e aí a escola precisa estabelecer a questão dos limites, combinar com eles, né, quais são os combinados, o que pode, o que não pode, o que é necessário, né, porque o celular dentro da escola não é necessário. E isso que precisa resgatar com as crianças, conversar com eles o que é realmente necessário, conversar e estabelecer uma consciência crítica diante disso tudo, né, diante do consumo, diante desses bens. Eu acho que é isso que precisa. Certos brinquedos, como videogames, jogos eletrônicos, isso pode influenciar aí um comportamento violento, que a criança se torne um adulto violento, Tereza? Se não tiver supervisão, sim. Né? Pode, sim, instigar. Quer dizer que o pai tem que ficar acompanhando o filho quando está jogando? De certa forma, sim, né? Entender, falar que aquilo é uma fantasia, é uma brincadeira, que na realidade aquilo não pode acontecer. Né? E volto a dizer, oferecer outras alternativas de brincadeira. Né? As brincadeiras estão muito voltadas para jogos eletrônicos, né? Então, assim, jogos de tabuleiro que podem ser feitos, né, em família, né? Ou não só em família, assim, trazer colegas para poder brincar, que a gente entende que os pais às vezes não têm tanto essa disponibilidade, mas incentivar e apresentar outros jogos, outras brincadeiras, né? Porque também a criatividade das crianças tem ficado prejudicadas em virtude de tudo isso muito pronto, né? Antigamente as pessoas confeccionavam os próprios brinquedos. Hoje a gente não percebe isso mais, mas é algo que pode ser resgatado. Por falar nesse resgate, existe alguma pesquisa ou estudo para mudar um pouco esse comportamento infantil e mesmo dos pais? Olha, um estudo, assim, eu talvez exista, mas eu desconheço, né? O que a gente tem sentido é uma mudança progressiva na sociedade, né? De clareza do que seja o papel das empresas e o papel do profissional de comunicação. Isso sim tem evoluído. O tema da responsabilidade social empresarial, ele implica nessa responsabilidade com o consumidor, na abordagem correta com o consumidor, respeitando os limites dele de compreensão, né, da mídia, e aí no caso da criança é importantíssimo, e isso tem crescido, né, e a própria sociedade tem se mobilizado, né. Hoje a gente tem ONGs que tratam de consumismo infantil, documentários que explicam sobre a influência da mídia na personalidade da criança. Então a gente está progredindo, né. Eu acredito que espaços como esse de debater um tema tão importante, tão relevante, tem evoluído, e isso é positivo, ao meu ver.
Considerações finais aí, Tereza. A meta, então, a ideia, o objetivo é acompanhar essas crianças. Os pais devem acompanhar. Em primeiro lugar, os pais têm que refletir sobre os próprios valores e que valores que eles estão passando, né, para essas crianças, pois, como a Ellen bem colocou, os adultos também estão bombardeados pelas coisas do consumo, né? Então, a parte ele reflete, tem esse senso crítico e repassa para os seus filhos. Educação primordial, né, Flávia? Com certeza. E o melhor brinquedo para a criança é outra criança. Não precisa de muito. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui. O Em Pauta de hoje fica por aqui. E eu agradeço a sua audiência. Volto na semana que vem. Até lá.